Olá, meus amigos. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula Superando a Depressão, aspectos emocionais, físicos e espirituais. Nós vamos falar especificamente sobre a depressão. Então, a depressão, ela tem uma importância muito grande de ser debatida, de ser conversada, de ser entendida, porque é um problema hoje grave na nossa sociedade e também ela tem uma possibilidade de ser tratada, de ser curada. A pessoa pode superar uma depressão. Então, é muito importante que tenhamos essa perspectiva de conhecer para superar. A Organização Mundial de Saúde, ela tem nos seus textos mais atuais, a organização fala que mais de 300 milhões de pessoas no mundo apresentam um problema de depressão. Dessas 300 milhões, geralmente a frequência maior é na mulher, e no pior dos casos, você pode ter entre as pessoas pensamentos de suicídios, pensamentos de morte. Por isso, é um problema que precisa ser discutido, precisa ser entendido e trabalhado para encontrarmos a cura. Dessas pessoas que estão com diagnóstico de depressão, só 10% têm tratamento adequado. Vê que difícil isso, né? Que triste sabermos que existe um problema, uma doença, um sofrimento, e que a maioria das pessoas não tem tratamento adequado. Por isso que o nosso curso visa ampliar o aspecto da compreensão da depressão para que profissionais de saúde, profissionais da área médica, psicológica, terapeutas em geral e também pessoas que estão sofrendo depressão possam, entendendo mais o seu problema, possam achar melhor a solução. Lembrando a vocês que a nossa visão, a nossa compreensão da depressão está dentro da proposta terapêutica desenvolvida por mim, chamada de terapia transessencial. Lembrando que a terapia transessencial, nós consideramos 6 níveis da essência, da nossa essência como ser humano. O primeiro nível físico-biológico, o segundo vibracional, o terceiro emocional, o quarto o pensamento, o nível mental, o quinto, a consciência, e o sexto, finalmente, o self, ou a ligação com o mais sagrado, com o mais sutil. Existe uma pergunta muito comum, que ela circula normalmente, tanto nos consultórios médicos, como também nos consultórios terapêuticos e nas pessoas também. A pergunta é, isso é uma tristeza ou uma depressão? Isso diferencia muito. Aparentemente são coisas próximas, mas para nós profissionais da área de saúde mental, tem aspectos muito relevantes que faz a gente diagnosticar uma pessoa com quadro de depressão. Então, a depressão, ela traz um rebaixamento da qualidade de vida de uma forma constante, contínua. Durante minimamente 2 semanas, 4 semanas ou mais, a pessoa está permanente sendo invadida por sintomas depressivos, quer seja tristeza, angústia, frustração, desesperança. Enquanto que a tristeza é um sentimento comum da nossa vida. Todos nós temos tristeza em algum momento, em alguma situação. Até de uma forma mais existencial, nós temos essa tristeza. A tristeza, ela acontece, geralmente ela tem um fator que vai estar envolvendo aquela situação. A pessoa entende isso e dentro de poucos dias, semanas, ela consegue superar esse quadro de tristeza. A depressão não. Ela não depende geralmente das circunstâncias externas, e ela permanece até o acordar, até nos dias que a pessoa está de férias, está vivendo as melhores fases da sua vida. Então, é muito importante a separação ou a consideração do que é tristeza, do que é depressão. Então, de uma forma, vamos dizer, de conceito,
nós podemos dizer que depressão é um quadro clínico relacionado com o humor, com os sintomas cognitivos. Humor seria a tristeza, a melancolia, os sintomas cognitivos e também a parte psicomotora. Dentro do quadro clínico da depressão, nós dividimos a depressão em 3 situações diferentes. A depressão enquanto sintoma, a depressão enquanto síndrome e a depressão enquanto um quadro patológico chamado de transtorno depressivo. Qual é a diferença desses 3? Por que é importante a gente saber, você saber, profissional que cuida, ou então uma pessoa que está sofrendo depressão? Porque é importante essa distinção, porque nós vamos, a partir dessa distinção, poder fazer os devidos encaminhamentos. Então, a depressão sintoma, são sintomas depressivos, tristeza, angústia, desânimo, que podem estar acompanhando alguma doença clínica, algum quadro, até neurológico também, que está fazendo parte da sintomatologia clínica de uma patologia, de uma enfermidade sistêmica. Isso é uma depressão sintoma. A depressão síndrome, além dos sintomas da depressão, a pessoa tem uma dificuldade, aí vai comprometer os aspectos fisiológicos, vai comprometer a qualidade de vida. E, finalmente, a depressão doença, quando esse quadro ele é constante, contínuo, ele perpassa a vida da pessoa, não há uma causa explícita conhecida. Por exemplo, numa depressão síndrome, a pessoa pode ter vivenciado um trauma ou uma situação de perda e ela pode desenvolver uma síndrome depressiva. Mas, no caso da depressão doença, às vezes acontece um episódio que a pessoa se pergunta, mas como é que aconteceu? Eu estou bem, eu estou no melhor momento da minha vida, como é que vem a sentir esse sintoma? Mas é porque nessa depressão doença, nessa depressão que seria diagnosticado como um transtorno, ela pode estar sendo envolvida com uma série de situações, inclusive com predisposições genéticas ou questões orgânicas que possam ser persistentes naquele quadro. A depressão não é só um problema a ser resolvido. A depressão é um mistério a ser desvendado. Por que eu gosto dessa frase? Essa frase ela nos amplia muito a questão de sentirmos que não é só diagnosticar um quadro clínico, não só os critérios diagnósticos. Nós vamos entender a depressão envolvendo a vida da pessoa, envolvendo o contexto dela, a história de vida. E isso nós temos que trabalhar com muita delicadeza, inclusive dentro de uma perspectiva multiprofissional. Outro dado importante que eu gostaria de deixar aqui para vocês é a associação da depressão com problemas clínicos. Tem muitas pesquisas mostrando que se nós formos num hospital ou enfermaria clínica, por exemplo, com doenças ou cirurgias ou doenças clínicas, fizermos um levantamento, um critério diagnóstico para avaliar o índice de depressão, há uma associação muito grande entre doenças clínicas e doenças ligadas à tristeza, à ansiedade, ao sofrimento psíquico. Por isso, eu conclamo meus colegas médicos das outras áreas de especialidades, cardiologista, o clínico geral, o reumatologista, os profissionais, os cirurgiões que estão recebendo esses pacientes e que, na medida que for percebendo que existe uma doença clínica mais associado com um sentimento de tristeza, desânimo, o tratamento dessa tristeza vai ajudar muito os aspectos da superação dos problemas clínicos. Agora, existe também
alguns sintomas da depressão, que é o desânimo, a fraqueza, a falta de apetite, que está inserido no quadro clínico da depressão, mas está também nas doenças clínicas. Quem já sentiu numa gripe muito forte, numa virose, um desânimo, uma fraqueza, uma falta de apetite, uma falta de vontade de fazer qualquer coisa. Mas isso é passageiro, porque ela acontece enquanto a doença clínica estiver ativa no organismo. Mas algumas doenças, elas podem ser desencadeadas pelos quadros depressivos, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Vocês estão se perguntando ainda, afinal, qual é a causa da depressão? Eu diria para vocês, não é a causa, são as causas. Quando as pessoas chegam no consultório, talvez já tenha até acontecido com você, como profissional, como paciente, você quer saber qual a causa, o que me levou a ter essa depressão, não é verdade? Isso é uma pergunta muito comum, porque a gente quer relacionar aquele fato, aquela situação, aquele constrangimento no trabalho que causou e desencadeou a depressão. Mas, na prática, na nossa visão, no nosso estudo sobre depressão, as causas são múltiplas, na grande maioria das vezes. Existem as causas orgânicas, questões clínicas, como eu já falei, que pode, por exemplo, hipotireoidismo, as causas ligadas ao cérebro, que seriam a deficiência de neurotransmissores, seriam as causas relacionadas ao estresse, aos traumas, aos fatores emocionais, aos conflitos, e são as causas psicológicas. Tem as causas psicoculturais, psicossociais, situações na sociedade que estão nos levando a ficar triste, e essa tristeza vai se perpetuando e acaba se desembocando numa depressão. E, finalmente, as causas do sentido da vida. Pessoas que vão desenvolvendo a sua vida mais pelo lado material, se preocupando basicamente com a sobrevivência, deixando de olhar, de cuidar o seu lado mais sagrado, o seu lado em contato com a energia mais sutil. E isso a gente diria que são causas noéticas ou espirituais. Então, as causas são múltiplas. Uma vez que as causas sejam múltiplas, logicamente nós vamos deduzir que o tratamento é múltiplo. Nós não temos como entender e tratar uma depressão só por um viés. Mesmo como médica, psiquiatra, que prescrevo medicamentos quando necessário, eu sempre avalio nesse viés da terapia transessencial qual dos outros níveis dimensionais dessa pessoa precisa ser cuidado. Então, continuando. Dentro da questão clínica ainda, da avaliação clínica da depressão, nós entendemos os sintomas em 3 aspectos principais. São grupos de sintomas. Os sintomas psíquicos, os sintomas fisiológicos e os sintomas comportamentais. Então, é importante a gente entender isso, porque às vezes fala depressão no sentido geral, mas é bom, sobretudo os médicos, os terapeutas, terem essa distinção até para poder avaliar a intensidade e o comprometimento que esses sintomas estão fazendo com a qualidade de vida dessa pessoa que sofre. Então, vamos lá. Os sintomas psíquicos. Sintomas psíquicos têm a ver com a angústia, têm a ver com a melancolia, com o sofrimento psíquico, aquele sentimento de menos-valia, a falta de prazer, a falta de interesse. Eu costumo perguntar para a pessoa, como está o entusiasmo da sua vida? Geralmente, é interessante, entusiasmo é uma palavra bem interessante. Entusiasmo, quer dizer para dentro, tu quer dizer que vem da palavra theo, em grego quer dizer Deus, e asmo quer dizer o ar, o sopro de ar. Então, quando você pergunta como está o entusiasmo, quer dizer
o prazer de começar coisas novas, começar novos projetos, querer enfrentar novos desafios, acordar com alegria, porque vai saber que naquele dia tem uma série de coisas interessantes que pode até ter preocupações, mas você sabe que você vai conseguir resolver. Então, isso tudo são sintomas psíquicos, a falta de prazer, às vezes nas menores coisas e nas grandes coisas. Um outro sintoma psíquico é a dificuldade de concatenação. Aí entra a questão da cognição, a dificuldade de memória, de concentração, de concatenar o raciocínio. Às vezes, de começar uma atividade, você não conseguir concluí-la porque não consegue se organizar dentro da sequência das atividades. Em crianças e adolescentes, o sintoma muito frequente tem a ver com a irritabilidade, tem a ver com o isolamento, principalmente nos adolescentes. E nas crianças e adolescentes também, uma dificuldade é a falta de rendimento na escola. Há uma desistência, há um desânimo e também uma dificuldade de aprendizado, quando existe algum quadro de depressão. O segundo nível de sintomas são os sintomas fisiológicos. Então, tem a ver com o sono. Algumas pessoas ficam com dificuldade de dormir, ou dorme pouco, ou dorme entrecortado, ou então dorme e acorda 3, 4 horas da manhã com melancolia, porque não conseguiu dormir de uma forma completa. E tem aqueles que passam a ter sonolência, chamada de hipersonia. Esses são sintomas ligados ao sono. Sintomas ligados ao apetite. Pessoas que ficam sem apetite, porque não têm prazer de comer. Outras, pelo contrário, aumentam o apetite, se sente insaciável, com compulsões, às vezes, por açúcar e por comida em geral. E o terceiro nível, ligado à parte fisiológica, é a redução da libido. Normalmente, os pacientes, sobretudo pacientes de meia idade para frente, chegam no consultório com essa queixa. Então, é importante conversar isso com o seu médico. As questões do sono, as questões do apetite e as questões da libido. Porque isso são sintomas que vão direcionar o médico para o tratamento. O terceiro nível de sintoma são os sintomas comportamentais. A pessoa fica desanimada, fica lenta, ela fica desinteressada, ela fica com angústia ao acordar, ela baixa a temperatura, ela tem também um sintoma de choros imotivados. Então, isso tudo são sintomas relacionados ao comportamento, à fisiologia, né? Porque esses choros imotivados, eles acontecem às vezes em coisas desproporcionais aos acontecimentos e também mesmo sem estímulo nenhum. Bem, nós vamos agora falar de vários tipos de depressão. Mas esse tema, dos vários tipos de depressão, nós vamos explorar um pouquinho mais na próxima aula. Mas só para antecipar para vocês, nós temos as depressões episódicas, aquelas que acontecem de uma forma, vamos dizer, isolada, como um episódio. Nós temos a depressão que, mesmo sendo episódica, ela é repetitiva, ela é recorrente. E nós temos as depressões persistentes, chamadas também de distemias. Então, meus amigos, vamos continuar na próxima aula falando sobre o tema da depressão. Então, nesse momento, desejo a vocês muita paz e eu vou deixar uma frasezinha para vocês. Mesmo com todos esses aspectos que nós estamos falando aqui, os 40 anos de experiência, dá para já afirmar para vocês, existem alternativas de superação. Não aceite ficar sentindo desânimo, nem falta de entusiasmo, nem tristeza e melancolia, compatível com depressão. Não deixe isso prolongar. Procure ajuda, porque realmente você vai encontrar algo que vai solucionar e fazer com que você supere esse momento e te dê uma boa qualidade de vida. Até logo.